nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, graças nós te damos a Deus por esse dia e por este momento oportuno que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos, ó Pai querido, estarmos juntos para exaltar o Teu nome, ó Pai. Meu Deus, este é um momento, Pai, especial, meu Pai, aonde o Senhor há de falar à Tua igreja, falar aos nossos corações. Aqui está o Teu servo, ó Pai querido, a palavra que o Senhor ministrou no coração do Teu Filho, Senhor, que ela venha, meu Pai querido, ser, meu Pai, de uma forma completa, ministrada ao coração da Tua igreja. Usa ele, meu Pai, com poder, com autoridade, com unção, com virtude sobre o Teu povo, ó Pai querido, e tenha liberdade, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que tem todo o poder, ó Pai, de curar aquele que estiver enfermo, batizar com Teu Espírito Santo, renovar, ó Pai, aquele que está frio, meu Deus Todo-Poderoso, libertar o cativo, salvar vidas nessa noite, ó Pai. Tudo isso, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Usa o Teu Filho mais uma vez nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, meus irmãos. Quero externar a Deus a minha gratidão de poder estar vivo e de poder estar mais uma vez aqui na nossa igreja mãe, adorando a Deus com os meus irmãos e em especial com a oportunidade de compartilhar com a igreja a poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Acredito que é uma noite especial porque sabemos que estamos diante daquele que nos amou primeiro, aquele que demonstrou o seu amor pela minha vida e sua vida na cruz do Calvário. Então nós temos gratidão, temos louvor no nosso coração. Todo cristão que entende que Deus escolheu ele primeiro, que amou ele primeiro, ele é grato, ele tem adoração, ele tem louvor, ele gosta de estar na presença de Deus, porque Deus o libertou. Então isso para nós é um motivo de muita alegria. E louvar a Deus por ter a oportunidade, mais uma vez, agradecer ao pastor Jorge, a pastora Miriam, os pastores da igreja mãe, que nos honra com essa rica oportunidade de repartir com os meus irmãos a palavra do Senhor. Amém? Tendo em vista, meus queridos, que o profeta Jeremias, cheio do Espírito Santo, ele disse assim, ó, no profeta capítulo 23 e o verso 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra com verdade. Porque tem em comum a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então nós podemos assim descansar que a Bíblia Sagrada por si só vai produzir edificação, santificação na minha vida e na vida da igreja. Amém? Convido aos irmãos a abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, do verso 36 a seguir. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Um texto muito conhecido de nós todos, mas graças a Deus estamos diante da palavra de Deus. E sempre há uma janela aberta, uma porta nova que Deus fala ao nosso coração, pela sua palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, do verso 36 a seguir, diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Verso 39, quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Respondendo-lhe, disse-lhe Jesus, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz, fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos.
Diz, pois, qual deles o amará mais? Verso 43, e Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu, esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Não me deste óculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, com seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Verso 48, 49 e 50, preste atenção. Disse ele e ela, os teus pecados são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Verso 50, disse-lhe Jesus à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Eu gostaria de colocar aqui uma temática nessa palavra, entendendo que ela vai falar muito ao nosso coração, e eu quero que você repita assim comigo, meu passado foi apagado, o meu presente transformado, e o meu futuro glorioso garantido. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós prestamos atenção aqui no verso 36, que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Nós percebemos aqui, queridos, que o nosso Jesus, ele é muito educado e ele não despreza ninguém. Graças a Deus por isso. Todos os seres humanos que convidaram Jesus, tanto no tempo da sua existência humana, como nos dias atuais hoje, a casa, a pessoa que reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e estender esse convite para Jesus ir à sua casa, reinar na sua casa, reinar na sua família, você pode ter a certeza que Jesus não vai recusar esse convite, porque quando o ser humano reconhece a importância que Jesus tem na sua vida, você pode ter certeza que Ele vai na sua casa, que Ele vai operar um grande milagre na sua casa. Olhando para esse texto, a gente percebe que Jesus não despreza ninguém. Pode ser a pessoa da alta sociedade, da baixa sociedade, não interessa. Se alguém tiver a coragem, a humildade de convidá-lo, Ele vai atender, Ele vai na sua casa e pode ter certeza que a sua casa nunca mais será a mesma. Lembra quando Ele passou na casa de Zaqueu? Houve salvação naquela casa, houve transformação de vida naquela casa. Então também não é diferente nos dias de hoje. Quando alguém entende a importância de Jesus na sua casa e faz esse convite, você pode ter certeza que coisas extraordinárias vai acontecer. E o texto está dizendo para mim e para você que Jesus foi a essa casa. Das pessoas instruídas daquela época, era o fariseu, alguém conhecia da lei, instruído. E a Bíblia vem dizer para nós aqui que no verso 36, no 37, acontece algo num tanto inusitado. Uma pessoa que não foi convidada ousou entrar naquela casa, uma pessoa que era desprezada da sociedade, que era conhecida pelos seus atos de pecado. Diz o texto, preste atenção, e eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Percebe aqui, meus irmãos, que a gente agora se depara com uma história onde nós entendemos que essa mulher, ela entra naquela casa prisioneira dos seus pecados. Ela estava escravizada em uma vida de pecado, e um pecado que trazia escândalo, que defamava o seu nome, a sua família. Mas o texto vem dizer para mim e para você que agora aparece uma evidência do seu arrependimento, aparece uma evidência que ela reconhece que ela precisa de Jesus, que ela precisa do perdão dos seus pecados, e até mesmo sem ser convidada,
ela sabe que Jesus está naquela casa, ela toma conhecimento que Jesus está naquela casa, e ela não pede permissão para entrar, porque o seu coração e a sua alma desejava encontrar Jesus. Ela se arrependeu dos seus pecados, e ela entra naquela casa prisioneira dos seus pecados, mas a Bíblia vai nos dizer que ela sai liberta, justificada, porque Jesus estava naquele lugar. Assim também não é diferente quando eu e você chega na igreja. Você pode ter certeza que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não diferente dessa mulher, eu, você também entramos um dia na casa de Deus, prisioneiro dos nossos pecados, escravo dos nossos pecados. Mas quando há um reconhecimento, quando há um arrependimento genuíno na nossa vida, a gente então quer abandonar o pecado, a gente então quer entregar a nossa vida para Jesus, como essa mulher começa agora aqui a chamar a nossa atenção. Veja a ousadia dela. Alguém dos senhores aqui já entrou em uma casa sem pedir licença? Alguém dos senhores aqui ousou entrar em uma residência, uma reunião fechada, onde principalmente na época que as mulheres não eram bem-vindas nessas reuniões, mas ela com sede de Deus, mas ela com vontade de mudar a sua vida, ela sabe que Jesus está naquele lugar, então ela vai lá com tudo na presença de Jesus. Interessante que ela entra escrava, mas não permanece escrava mais, porque alguém que busca a presença de Deus é livre, alguém que decide reconhecer os seus pecados. Existe um Deus todo-poderoso no céu, que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Davi escreveu isso no Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Não importa como nós chegamos, não importa como nós começamos, se você chegar diante de Deus dizendo: eu me arrependo, eu não quero mais essa vida de escravidão, muda a minha vida como ela. No ato de arrependimento ela entra naquela casa, e o texto vai dizer para mim e para você, preste atenção, verso 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Não existe demonstração maior do que essa de arrependimento. Quando o ser humano chora, quando o ser humano reconhece que Jesus é Deus, e se humilha diante dos seus pés. Detalhe, percebe, meus irmãos, que havia uma tradição naquele tempo. Quando um judeu visitava a casa de outro judeu, havia uma bacia d'água com uma toalha para poder lavar os seus pés da poeira, e Jesus não foi tratado da forma que deveria. Os pés de Jesus tinham poeira. Os pés de Jesus não estavam totalmente limpos, porque você percebe que ele chama a atenção daquele fariseu, mas alguém que está arrependido não olha para isso. Alguém que tem que mudar de vida. A Bíblia diz que ela abraçou os pés de Jesus e começou a chorar. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, isso também aconteceu comigo, porque eu reconheci o quanto eu estava longe de Deus. Você deve lembrar do dia que você se converteu de verdade. Você deve se lembrar do dia que você desceu na presença de Deus, reconhecendo que você é pó, reconhecendo que você é pecador. O ser humano não resiste, irmão, quando ele entende que ele está na presença do Todo-Poderoso, e ele reconhece o seu estado de miséria e de pecado, ele se humilha, ele chora, ele se aquebranta, como aconteceu com essa mulher. A Bíblia está dizendo para mim e para você, meus irmãos, que ela entrou ali condenada pelos homens. Era uma pessoa conhecida, era uma pessoa desprezada, mas ela decidiu mudar a sua vida, mas ela decidiu se arrepender dos seus pecados, e ela foi no melhor lugar, que é nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus há perdão para a minha vida, nos pés de Jesus há perdão para a sua vida, independente do tipo de pecado que a gente cometeu. A Bíblia é quem diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquela casa estava cercada de religioso.
de pessoas que não souberam recepcionar e dar a devida honra para Jesus, mas agora aquela casa vai ser surpreendida por uma pecadora sentenciada pelos homens pelo seu pecado, mas que agora ela está se arrependendo, mas que agora ela está reconhecendo o poder de Jesus, porque ela adorou. Quando você vê um ser humano de joelho em oração, em adoração a Deus, ele está dando a demonstração que ele está em adoração profunda. Ele nem ousa levantar a sua cabeça aos céus, mas o seu rosto está em terra, reconhecendo a grandeza, o poder de Deus. Porque quando você olha na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías capítulo 6, nem os anjos da categoria dos serafins, a Bíblia diz que quando ele tem uma visão do alto e sublime trono de Deus, a Bíblia diz que os serafins voavam sobre o trono com 6 asas que tampavam os pés, os olhos, para não ver a santidade de Deus. Quando você vê um pecador de joelho, você pode ter certeza que ele está dizendo: Deus, eu não merecia nem estar aqui, mas a sua graça me alcançou, mas a sua misericórdia me alcançou, e eu sei que a minha vida vai mudar, porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que ela foi lá nos pés, sem ser convidada, demonstrando arrependimento. Quantos de nós, irmãos, não precisa reconhecer isso na nossa vida? Porque mesmo sendo crente, a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo, mas não podemos perder essa característica aqui, ó, de se ajoelhar e chorar, reconhecer o nosso pecado, a nossa miséria e pedir perdão para Deus. Essa mulher chama a nossa atenção, entrou prisioneira dos seus pecados, mas ao meu ver, é a maior adoração do Novo Testamento. Ela não só beija, ela não só chora, mas ela enxuga os pés do Senhor empoeirado, porque não havia recebido água, e ela vai demonstrando o quanto Jesus é importante na vida dela, mesmo que no tempo que ela vivia na escravidão. A Bíblia diz em Atos 17:30, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva em consideração, mas quando o ser humano reconhece isso e vai na pessoa correta, a única que pode redimir alguém aqui na terra é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe outra saída para a raça humana. Ou se prostra, ou reconhece, ou infelizmente vai conhecer o lago de fogo para toda a eternidade. Mas essa pecadora aqui, ela tinha fome de justiça de Deus na vida dela. Quantos pecadores, irmãos, chegam na igreja com a vida destruída e se cumpre o que diz a Bíblia em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não interessa como nós começamos, o importante é o final. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Muitas pessoas começam da forma errada, mas quando reconhece, há uma transformação de dentro para fora. Quantas pessoas estavam naquela casa, mas só uma estava de joelho? Quem está me ouvindo? Tinha muitas pessoas, mas só uma estava de joelho. Tinha muitas pessoas, mas só uma estava chorando. Tinha muitas pessoas, mas só uma estava ungindo os pés de Jesus e o beijava em demonstração de adoração. Quantos de nós aqui, irmãos, estão num ambiente de adoração, num ambiente que Jesus está, mas não tem joelho, não tem lágrima, não tem óleo para ungir os pés do Senhor, representando o nosso louvor, a nossa devoção, o quanto nós estamos entronizando. E essa pecadora, ela chama a nossa atenção, que aqui eu vejo uma evidência de alguém arrependido, de alguém cansado do pecado, de alguém que não quer viver mais da forma que desagrada a Deus. E o texto está dizendo para mim e para você que ela não fechou o rosto, não. Porque havia também uma tradição que eles não obedeceram, que era cumprimentar com um beijo no rosto, o óculos santo. Mas essa mulher vai beijar o pé de um homem, irmãos. Irmãos, beijar o pé de alguém é muito difícil. É algo muito estranho da gente ver, mas como ela reconhece o poder, o amor de Jesus, ela reconhece o seu estado de pecador, ela não se importa onde ela estava lá entre os dedos, e beijava, e ungia com o seu unguento. Olha só que carinho, que demonstração de amor, e muitas vezes falta isso para mim e para você, com as nossas atitudes, demonstrar o quanto nós amamos a Deus, o quanto Ele tem importância na nossa vida, porque ela depositou, além dela chegar naquela
naquela casa sem ser convidada, ela chora, ela rega os pés de Jesus, ela entra condenada pelos homens, pelo pecado, julgada por todos, mas a atitude dela chama a atenção de Jesus e marcou minha vida e a sua. A história dela veio para a Bíblia. A história dela salva pessoas com essa pregação. A história dela move a igreja, trabalha no coração das pessoas, porque talvez você ainda nunca fez isso na sua vida. Reconhecer o seu pecado de verdade, confessar diante de Deus, porque ela chegou aqui, ela depositou algo. Acredita que esse unguento, esse óleo, esse perfume custava em torno de 1 ano de trabalho. E na primeira vez que ela se depara com Jesus, ela não vai pedir nada, ela se humilha, recebe perdão, justificação, salvação, e ela deixa algo valioso ali. Quem está me entendendo? Hoje, infelizmente, a igreja está sendo ensinada da forma errada. Só vem pessoas para a igreja pedir, me dá, mas ninguém traz nada, ninguém oferece. Eu não estou dizendo essa igreja, mas infelizmente o evangelho que a gente vê hoje, e na Bíblia Sagrada está apresentando diferente. Vamos aqui no verso 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia que qual a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Olha só, alguém ali dentro da casa, conhecedor da lei, fazendo pré-julgamento de Jesus. Ou seja, pessoas que convidavam Jesus, pessoas que estavam em volta de Jesus, mas não sabia quem Jesus era, porque Jesus conhece a vida de todo mundo. Ele tem a presciência nas suas mãos, e aquele fariseu fazendo pré-julgamento, achando que Jesus ia desprezar aquela pecadora, mas ele não despreza ninguém. Todos que se achegar a Ele, vai ver o seu amor, vai receber a sua graça, vai receber perdão. E esse fariseu, infelizmente, é um comportamento que às vezes a gente tem. A gente vê as pessoas chegando na igreja, o que esse irmão quer? O que essa irmã quer? E olhamos e fazemos pré-julgamento, sem conhecer o poder de Deus, porque Deus pode pegar e fazer desse vaso que hoje é de desonra, fazer um vaso de honra, amanhã ou depois, se alguém que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Percebe, meus irmãos, que aquela casa não tinha adoradora, a não ser aquela mulher, tinha ali pessoas que faziam pré-julgamento, e Jesus dá uma resposta para ele, o verso 40, e respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Ele está dando um exemplo ali, quando você reconhece o quanto você era pecador, o quanto a sua vida era destruída. É por isso que você vê crentes, irmão, agradecidos na igreja, disponível para fazer tudo na casa do Pai. Tem crentes que você escala ele fala: eis-me aqui, pastor. Ele está reconhecendo o quanto ele foi perdoado, o quanto Deus mudou a sua trajetória e a sua vida. Então ele tem gratidão. Ele olha para o seu passado e vê que ele estava condenado, mas essa mulher aqui agora, ela está tendo o seu passado apagado na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não vos lembrei das coisas passadas, nem vos considerais as antigas. Na presença de Deus, o nosso passado é apagado. Dá glória a Deus por isso aí. O seu passado foi apagado não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus na sua expiação perfeita, na cruz do Calvário. O nosso passado na pessoa de Jesus não vale mais nada. Deixa as pessoas acusar, deixa as pessoas falar, mas diante daquele que abriu a porta da eternidade, porque ele disse em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagem. Ele apaga o seu passado e transforma o seu presente, porque essa mulher entrou dessa forma lá, mas o presente dela tem adoração, o presente dela tem humilhação, o presente dela tem glória, tem Deus agindo poderosamente na sua alma, porque alguém que não é tocado por Deus não chora nunca, alguém que não é tocado pelo Espírito Santo não se humilha nunca, mas quando o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo entra na minha tua vida, você chora. Você reconhece que sem Ele você não vive. Você sabe que se Ele não for na sua vida, ai de mim, de você. Mas graças a Deus, o passado dessa mulher, como o meu passado, foi apagado para a glória de Deus. O presente dela, transformação.
É o que está acontecendo agora. Nós estamos aqui, qual que é o nosso presente? Adoração e palavra de Deus. Transformação. Não existe um lugar mais adequado do que esse para a igreja estar reunida como corpo de Cristo para glorificar e bendizer a Deus. O nosso presente hoje é transformação. Somos transformados pelo poder do Evangelho. É por isso que o nosso passado hoje não vale mais nada, porque quem cobriu a minha culpa e a sua é perfeito. Ele assumiu a nossa culpa e Ele não considera o nosso passado. Como aconteceu com essa mulher pecadora, e o presente dela era a adoração. Como tem sido o seu presente? Você tem vivido um contexto de adoração? Um contexto de adoração não se limita só a vir para os cultos. Um contexto de adoração requer um estilo de vida. Um estilo de vida que pela manhã você não suporta se levantar sem agradecer a Deus pelo sono tranquilo que Ele te deu. Você não suporta ir para o seu trabalho dizendo, eu vou com a força do meu braço e volto com a minha inteligência. Não. Antes de você sair da sua casa, o estilo de vida que você vive, que é o seu presente transformado, você já levanta dizendo, Deus, eu te dou graça pela noite de descanso e apresento esse dia nas tuas mãos. Vai comigo, Senhor, me abençoa. Em o nome de Jesus. É um presente transformado. É alguém que já levanta adorando a Deus. É um estilo de vida. E durante o dia sempre tem um glória a Deus, um aleluia, um cântico, uma música exaltando a Deus na sua boca, porque você tem um presente transformado. Crentes que conhecem Jesus não ficam sem adorar, irmão. Porque essa casa aqui tinha pessoas que só conheciam Jesus pela posição de mestre que ele tinha, de rabi, mas não conhecia a sua intimidade, não tinha joelho, não tem lágrima, não lavaram nem os pés de Jesus, quebraram todo o protocolo. Ele chegou lá, não deram atenção para ele, não beijaram o seu rosto. Mas alguém naquela casa que ninguém esperava, deu o devido valor para Jesus. Não se esqueça de valorizar a presença de Deus onde você vem para adorar. Não se esqueça que a presença de Deus está nesse lugar. Haverá um cuidado muito grande na minha e na tua vida. A presença do Todo-Poderoso está no ambiente. Tem que haver uma reverência, tem que haver uma devoção, tem que haver um reconhecimento que esse ambiente agora, porque a igreja está aqui, a presença do Todo-Poderoso está nesse lugar. Não pode achar que aqui é a praça, o shopping. Não, é a presença de Deus que está nesse lugar. E por essa presença estar aqui tem transformação de vida. Por essa presença estar aqui tem a passado sendo anulado, presente transformado. Aleluia! Glória a Deus. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Irmãos, não despreze a presença de Jesus na sua casa. Você é um crente, Ele está lá. Jesus está chamando a atenção que Ele não foi recebido da forma correta como deveria ser. Tem muita gente que quer que Deus transforme o lar, a família, a casa, mas há um respeito lá na sua casa em relação à presença de Deus? Ou você vive lá achando que Jesus só fica aqui na igreja e não está em todo lugar ao mesmo tempo? Porque Ele quem disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Já levou um puxão de orelha aqui, fariseu, alguém que sabia, que entendia, mas não praticava. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica um fariseu como esse aqui. Sabe quem é Jesus, mas não recebe Ele da forma correta. Sabe quem é Jesus, mas não adora como tem que adorar. E ele vai sendo chamado a sua atenção. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Ou seja, ungir a cabeça de alguém não deve ser tão difícil não. Mas ungir os pés e beijar, irmão. Imagine se, não sei de que jeito era o pé de Jesus, mas era um judeu que andava com sandálias em terras, era empoeirado, mas ela estava com tanta sede de Deus, ela queria tanto mudar a vida dela, que ela beijava os pés de Jesus com poeira, ela beijava aquele pé dizendo, a minha vida vai mudar, eu nunca mais vou ser escrava,
a minha vida vai ser outra a partir de hoje, porque eu reconheço que esse Senhor que está aqui vai mudar a minha vida. Então percebe que aquela pessoa daquela casa, o fariseu, não fez nada disso. Verso 47, aqui está o começo do futuro glorioso de alguém que se arrepende, de alguém que adora a Deus. Por isso te digo, os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, é uma verdade. Quando eu olho para a minha vida, de quem eu era, de muitos que aqui estão, e vejo o que Deus fez, eu só tenho gratidão a Deus. Eu só tenho que viver a minha vida inteira, enquanto Ele me der saúde, trabalhar no seu reino, alcançar pessoas o quanto eu posso fazer, porque a minha vida foi alcançada e eu sei que se não fosse esse amor de Deus, que o pastor Teixeira não conseguiu explicar aqui, mas eu aprendi, não tem balança, não tem tamanho, e a Bíblia diz que de tal maneira me alcançou. Então eu tenho tanta gratidão por esse amor, que muitas vezes eu cansado, quebrado, eu estou fazendo a obra de Deus. Não consigo parar, porque quando eu quero parar, eu vejo, meu Deus, meu passado foi apagado, o meu presente transformado, e eu tenho um futuro glorioso na sua presença. Aí eu me levanto, a gente se desdobra e vai fazendo, porque você entende que muito você foi perdoado. Se você entender isso, você vai parar de falar não. Você vai parar de ficar sempre observando o que acontece na igreja e cruzar os braços. Você vai ter uma outra atitude quando você saber que Deus muito perdoou os seus pecados e não era pouco não. Eu não sou diferente dessa mulher aqui, irmãos. E também nem aqueles fariseus. Aqueles fariseus também não poderiam se considerar superior a ela em nada. Porque eles também tinham pecado, porém de outra categoria, mas também tinha pecado. E tudo que é pecado vai ser lançado no lago de fogo. E a gente tem que dobrar nossa atenção. Olha só que lindo isso aqui, o verso 48. Disse ele, os teus pecados são perdoados. Quem é que tem poder de anular o nosso pecado? Só Jesus. Só Ele. E ela recebeu essa fala dele, enquanto ela estava sendo pré-julgada pelos fariseus, que não tinha poucas pessoas na casa. Veja comigo para você ver que tinha mais gente naquela casa. E os que estavam à mesa, verso 49, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Ou seja, pessoas que estão no mesmo ambiente que Jesus está, mas não conhecem a sua divindade, não conhecem Ele na intimidade, só conhecem Jesus superficialmente. Não sabe que esse Jesus pode pegar o pior pecador que entrar por aqui e fazer o maior pregador dessa cidade. Não sabe que Jesus pode fazer com alguém esquecida, desprezada dessa sociedade, mas Ele tem poder de transformar em um vaso de honra. Eles não sabiam disso, começaram a se cotovelar, mas Ele até pecado perdoa. O que você está fazendo na presença de Deus que você não conhece Ele ainda? Sendo que a Bíblia diz para nós em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Passaremos a eternidade toda conhecendo a grandeza, o poder e a soberania de Deus. Não questione a soberania de Jesus. Eles começaram a questionar, quem é esse? É aquele que não despreza ninguém, que chega nele com o coração quebrantado. É aquele que eu e você tem coragem de colocar para fora, mas ele não coloca, irmão. Nós colocamos. Se deixasse para esses homens resolver isso, aquela mulher ia levar umas pancadas, ia ficar para fora daquele ambiente. Com certeza eles iam fazer isso com ela. Mas a responsabilidade ficou com Jesus. Ninguém ousou mexer nela, porque ela estava no pé de Jesus. Se você estiver nos pés de Deus, de Jesus, ninguém vai ousar mexer com você. Ninguém vai ousar tocar na sua vida, se você estiver com o seu rosto em terra, diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém mexe com ela, porque Jesus toma a palavra e começa agora a falar com ela. Nenhum daqueles fariseus levou uma palavra tão poderosa como essa para a sua vida, mas ela levou. Acompanhe comigo para você ver que declaração eterna que Jesus faz para ela no verso 50. E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele não falou a tua fé te curou, mas ele falou a tua fé te salvou. Segura agora aí, Jesus é Deus.
Deus vivo que habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele usou a presciência dele e declarou que aquela mulher estava salva pelos olhos da eternidade. Jesus já viu aquela mulher nas mansões celestiais, na grande mesa onde nós estaremos um dia com Abraão, Isaac e Jacó. Pela fé, pela atitude que ela teve, ela terá um futuro glorioso, como a verdadeira igreja que estiver na presença de Deus terá um futuro glorioso, e daqui a pouco nós estaremos lá, porque a trombeta há de soar, e a verdadeira igreja, a igreja vencedora, não ficará aqui na terra. Que declaração mais poderosa que existe no universo é essa aqui, e só Jesus tem o poder de dizer isso: a tua fé te salvou. Quero ver quem muda isso. Eu quero ver quem tem poder de mudar isso, sendo que foi Ele que abriu, foi Ele que religou, foi Ele que disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, meu irmão. Aquele que age a sua fé, aquele que vai até Jesus, vai receber essa palavra aqui. Repita comigo: meu passado apagado, meu presente transformado, e o meu futuro glorioso garantido. Garantido nos méritos de Jesus, garantido na obra da expiação que Ele fez pela minha vida, pela sua vida. A única coisa que a igreja deve fazer é permanecer na presença de Deus. Venha vento, venha tempestade, venha pandemia ou não, permaneça, porque Deus vai buscar o seu povo e a sua igreja. Permaneça e volte para sua casa glorificando a Deus pelo seu futuro. E eu não tenho dúvida do meu futuro, irmãos. E eu não tenho dúvida, isso aqui não é convencimento não. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 9: se com sua boca confessares a Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu creio. E a Bíblia também nos dá outra garantia: o crente não tem que ter medo de nada. As mansões celestiais estão preparadas. Nada do que tem aqui na terra se compara daquilo que Deus preparou, cujo arquiteto é Deus. E eu não tenho dúvida do meu futuro glorioso se eu permanecer. Porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não tenho dúvida que eu já venci o mundo, porque a Bíblia diz em 1 de João 5:4: pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa vitória que Deus já colocou na minha e na tua vida, a fé que Ele colocou, porque a Bíblia diz em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça mediante a fé, que Deus já colocou no meu e no teu coração. Cuida dela. Alimenta ela com a palavra de Deus, alimenta ela com ensino, ame pregação, ame estar na presença de Deus, que essa fé vai te colocar dentro das mansões celestiais. Quem me ouve, diga amém. No joelho resolve tudo, irmão. No joelho a história é mudada, na adoração a história é mudada. Quando eu olho as pessoas que chegaram diante de Jesus no joelho, lembra de Jairo? Quando ele chega diante de Jesus, a filha estava meia morta, mas no meio do percurso vem a notícia que ela estava morta, e na verdade ela morreu, mas ele obteve vitória para sua casa, quando ele se ajoelhou diante de Jesus, quando ele reconheceu que aquele ali tinha poder de resolver o que estava acontecendo na casa dele. Lembra também de Mateus capítulo 8, o que aconteceu com aquele leproso, desprezado, sentenciado a morrer de uma forma mais terrível que tinha no Antigo Testamento, que era morrer pela enfermidade da lepra, onde a pessoa ia apodrecendo viva, as pontas dos dedos, das orelhas, do nariz, tudo caindo, apodrecendo, e o texto diz para nós, que vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Aleluia! Quando alguém se prostra nos pés de Jesus, irmão, a vida é transformada, o pecado é perdoado, o presente é transformado e o futuro é garantido. Deus abençoe você. Deus abençoe essa igreja, cada um de nós, que nós possamos entender isso, guardar essa palavra no nosso coração e viver uma vida de adoração genuína. Amém? Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe. Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e quer ter seu passado apagado, porque não é bom não. Nenhum ser humano tem um passado bonito, nenhum. Sabe por quê?
Está lá em Romanos 3:23, todos, viu, pastor Teixeira? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Diante de Deus não tem ninguém com passado bonito. A única coisa que salva você é a obra perfeita do Filho realizada na cruz. Então, quando Deus olha com a santidade perfeita dele, que a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo, isso para nós compreender, pode ser muito mais. A Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Se ele olhar para mim e para você e não achar o Filho, nós estamos perdidos. Mas se ele achar o Filho, vinde bendito do meu Pai, para o reino de Deus que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Senhor como seu Salvador, que ainda não se prostrou diante de Jesus e quer aceitá-lo como Salvador da tua vida para que o seu passado seja apagado, o seu presente transformado e o seu futuro glorioso garantido? Todos já estão aqui tranquilos? Se isso é uma verdade, então Deus seja louvado, amém, irmãos? Se isso é uma verdade para mim e para você, graças a Deus, não há ninguém aqui nas garras de Satanás, estamos na pessoa de Jesus e nós podemos assim louvar e bendizer o teu santo nome. Deus abençoe.